Olá, boa tarde. Você confere agora as principais notícias do Brasil e do mundo desta segunda-feira. O estado de São Paulo começa a vacinar adolescentes com mais de 12 anos ainda nesta semana. A imunização se inicia com jovens com comorbidades, gestantes e puérperas. Pelo calendário do Estado paulista, a vacinação de adolescentes de 12 a 17 anos começa nesta quarta-feira. Mas alguns municípios que já cumpriram o processo vacinal dos adultos com mais de 18 anos foram autorizados a começar imediatamente a vacinação dos jovens nessa faixa etária. Na Grande São Paulo, Mauá, Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra já iniciaram a imunização dos adolescentes. Pelo calendário paulista, a vacinação de jovens de 12 a 17 anos com comorbidades ou deficiências, além de gestantes e puérperas, vai até o dia 29. No dia 30 de agosto a 5 de setembro, deve ser a vez de jovens com idades entre 15 e 17 anos. E entre 6 a 12 de setembro, jovens com idade entre 12 e 14 anos. Os adolescentes devem receber apenas imunizantes da Pfizer, a única vacina autorizada pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária a ser aplicada nesta faixa etária. O uso da Coronavac está em análise pela Anvisa. O pedido de uso em crianças e adolescentes na faixa de 3 a 17 anos foi feito no dia 30 de julho. Após quase um mês de investigação, a Polícia Civil do Distrito Federal divulgou o resultado da perícia no caso da deputada federal Joyce Hasselmann. A conclusão da 2ª Delegacia de Polícia Civil do Distrito Federal, que investigou as causas dos ferimentos ocorridos na deputada federal Joyce Hasselmann, do PSL de São Paulo, foi de que ela caiu. A perícia indica que a queda foi decorrente dos efeitos dos remédios para dormir utilizados pela parlamentar. Na madrugada de 18 de julho, a deputada parlamentar acordou com marcas de sangue no chão do apartamento onde mora, na capital, mas declarou não se lembrar do que tinha acontecido. Não ficou evidente elementos que apontassem para a prática de violência doméstica ou agressão por parte de terceiros. O procedimento foi encaminhado ao Poder Judiciário e ao Ministério Público e corre em segredo de justiça. Em nota, a defesa da deputada afirmou que reitera a confiança no trabalho técnico da polícia e que Joyce Hasselmann sempre se colocou à disposição para contribuir para a descoberta da verdade. O primeiro-ministro da Malásia renunciou e abriu uma crise após 17 meses no poder. O país enfrenta uma alta considerável nos casos de contaminação pela Covid-19. O primeiro-ministro da Malásia, Muhyiddin Yassin, renunciou nesta segunda-feira e pôs fim ao governo que durou apenas 17 meses no poder. A decisão abriu um período de instabilidade política no país, em plena luta contra a pandemia de Covid-19. Saya telah melakukan pelbagai ikhtiar hingga ke saat akhir. Fiz vários esforços até o último segundo para salvar o governo, pelo menos até o fim da tarefa de administrar a pandemia, o programa de vacinação e a recuperação da economia. Program vaksinasi dan pemulihan ekonomi. O primeiro-ministro chegou ao poder sem eleições em março de 2020 e liderava um governo de coalizão. Muhyiddin Yassin adiou a organização de eleições durante meses e impôs um estado de emergência motivado pela pandemia. Ainda não há um sucessor claro para o cargo, o que pode levar o país, que já registrou batalhas políticas violentas, a um cenário de instabilidade. Com 32 milhões de habitantes, as autoridades da Malásia não conseguem conter os contágios pela Covid-19, cujos novos casos passam de milhares por dia. De acordo com o balanço oficial, o país registra até o momento 1.100.000 contágios, além de 12 mil mortes provocadas pelo novo coronavírus. Uma aeronave do exército russo que estava sendo usada no combate aos incêndios do país caiu na Turquia. Todos os ocupantes morreram.
8 pessoas morreram na queda de um avião cisterna do exército russo no sul da Turquia. Segundo agências de notícias dos dois países, o avião estava sendo usado no combate a incêndios. Em um comunicado, o Ministério da Defesa turco informou que a aeronave tinha decolado da cidade de Adana para participar do combate aos incêndios em Kahramanmaraş. De acordo com a agência de notícias oficial Anadolu, um grande número de socorristas foi enviado ao local da tragédia. O avião, um Beriev 200, havia sido alugado na Rússia pela Direção-Geral de Florestas da Turquia para combater os incêndios que varreram o sul do país nas últimas semanas. 4 palestinos morreram hoje em confrontos com as forças israelenses no campo de refugiados de Jenin, no norte da Cisjordânia ocupada. A autoridade palestina alertou para uma situação explosiva. Combates com forças israelenses aumentaram nas últimas semanas e nesta segunda-feira, 4 palestinos morreram em confrontos no campo de refugiados de Jenin. Uma multidão foi às ruas da cidade para o cortejo fúnebre das vítimas. A Polícia Israelense de Fronteiras, uma unidade armada que atua na Cisjordânia, participou durante a manhã de uma operação em Jenin. De acordo com Israel, a missão tinha como objetivo deter um suspeito de atividades terroristas. Durante as últimas semanas, ocorreram protestos e confrontos entre as forças israelenses e palestinos do norte da Cisjordânia ocupada, principalmente em Jenin e Beita. A região luta contra o estabelecimento de uma colônia israelense. Colonos de Israel fundaram no início de maio, em uma colina diante de Beita, o assentamento de Eviatar, que não havia sido autorizado pelo governo israelense. Após semanas de tensões, o assentamento foi evacuado no início de julho, mas a área está sob proteção do exército israelense enquanto as autoridades decidem seu futuro. A Cisjordânia, que tem uma população de 2.800.000 palestinos, é um território ocupado desde 1967 por Israel. Quase 475.000 pessoas vivem em colônias israelenses, consideradas ilegais pelo direito internacional, na Cisjordânia. A onda de calor na Espanha bate recordes e a situação agrava os incêndios no país. Neste domingo, moradores da região de Ávila tiveram que deixar suas casas. Um incêndio ativo em Ávila, no centro-oeste da Espanha, devastou 5.000 hectares de floresta, obrigando cerca de 600 moradores a se deslocarem. A onda de calor no país já bateu o recorde de temperatura máxima absoluta, com 47,4 graus, segundo dados provisórios. As chamas, que começaram na manhã de sábado, perto do município de Navalacruz, se beneficiaram das elevadas temperaturas na Península Ibérica e de fortes rajadas de vento de mais de 70 km por hora. Pelo menos 600 pessoas de 5 municípios da região de Ávila, perto da Serra de Gredos, foram evacuados por precaução e mais de 500 funcionários de várias corporações lutavam para conter o avanço do fogo com várias aeronaves. O incêndio em Assuévar, no interior da Comunidade Valenciana, também despertou preocupação. Os habitantes tiveram de ser evacuados preventivamente. A onda de calor intenso que atinge a Espanha continua forte, com 5 regiões em alerta máximo e outras 6 em laranja. E essa edição termina aqui. Eu volto logo mais às 17 horas com outras informações. Obrigada pela sua companhia e até lá.